Paz seja convosco, igreja. Já cumprimentei vocês. Tudo bem com vocês? Estão com calor? Em nome de Jesus, profetizamos um ar-condicionado nesse tempo. Amém? Então tem que dizimar, tá, irmão? Tem que abençoar a igreja para ter o ar-condicionado. Amém? Então, vamos orar para Deus mandar o ar-condicionado. Quem sabe ainda nesse verão, amém? Alguns ainda acreditam com fé. Amém? Abram lá a Bíblia de vocês, por favor, em João 11. Não falei nada com Vinícius, não combinei nada com Vinícius, mas na primeira palavra que ele falou, quando ele começou a ministrar, ele falou que tudo é para a honra e glória do Senhor. E hoje Deus vai falar conosco que até as nossas lutas precisam ser para glorificar o nome do Senhor. E abram lá em João 11, 43. Já estou sem voz, glória a Deus. Então, João 11, 43, diz assim: depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados, com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixa que ele vá. Amém? Feche sua Bíblia, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela sua presença, Deus. Nós te pedimos, Pai, continua falando nos nossos corações, continua ministrando em nossas vidas, Pai, pois precisamos de mais de Ti, Senhor Deus. Não por mim, Senhor Deus, mas me usa como um canal e um instrumento em suas mãos, Pai, para que venhamos ser cheios do Espírito Santo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Pode se sentar. Amém. Não estou acostumado com esse microfone, é bom, ó. Dá para falar um pouco mais de longe. Legal, né? Amém. Como eu falei, eu não combinei nada com o Vinícius, mas eu não sei se vocês prestaram atenção na última ministração do último louvor ali. Ele falou sobre quem? Marta e Maria. Maria foi aquela mulher que entregou tudo ao Senhor, tudo que ela tinha. O que ela tinha nas suas mãos era o perfume, e ela pegou, jogou nos pés de Jesus e secou com seu cabelo. E daí entra o versículo que o Vinícius citou: boa parte, ela fez o que era certo. E eu quero falar sobre Lázaro. Chuta quem é Lázaro. Lázaro é irmão de Marta e Maria. E eu quero falar, na verdade, dessas três pessoas que foram usadas por Deus para glorificar o nome dele em meio à dificuldade. E eu quero que vocês prestem bastante atenção naquilo que Deus vai falar para nós essa noite. Então vamos lá. Lázaro, Marta e Maria eram três irmãos. E certo dia, depois daquilo que o Vinícius citou ali naquele versículo um pouco mais para frente, acontece que Lázaro, ele adoece, ele fica doente. E quando ele chega a ficar de cama, Marta e Maria, eles mandam: por favor, vai até Jesus, que ele estava na cidade ao lado, cidade vizinha. Vá até ele e manda que Jesus venha até aqui. Por favor, chama Jesus. Lázaro está doente, Lázaro está morrendo. Vai lá e chama Jesus. Sabe por que Marta e Maria fez isso? Porque Marta e Maria eram amigas de Jesus. Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos íntimos de Jesus. Eles tinham intimidade com o Pai. Eles viveram algo sobrenatural com Jesus antes disso acontecer. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que elas tinham intimidade com Deus, a ponto de chamar Jesus para ajudar a curar Lázaro. Olha que legal, você tem intimidade com o Pai? Você tem buscado a Jesus? Você tem visto os milagres dele? Você tem secado os pés de Jesus com o seu cabelo? Ou nós só estamos aqui cantando que nós rasgaremos a nossa vida aos pés dele? Será que só tem sido louvor ou realmente nós temos vivido isso diariamente em nossas vidas? Eles eram íntimos de Jesus, a ponto de mandar alguém chamar. E o mais incrível acontece: Jesus fala assim, meu Deus, meu eu no caso. Jesus fala: Lázaro está doente, mas essa doença é para glorificar meu nome, ele vai acordar desse sono. Os discípulos, eles não entendem muito ali o que está acontecendo, eles pensam que Jesus estava falando que Lázaro só estava com sono. Só que ele fala: não, Lázaro morreu, mas ele ainda vai ter vida. Enfim, muitos se perguntam como que um amigo deixa alguém na mão, não é verdade?
Porque quando nós falamos de amizade, quando nós falamos de um amigo, a gente quer ter eles por perto, tanto no momento da alegria, quando a gente está cortando aquela picanha gostosa, não é verdade? Que a gente quer comemorar com os amigos. Mas também nós queremos ter amigos quando a gente está comendo um miojo com vina. Nós queremos ter amigos em todo momento, seja na hora da bonança, seja na hora boa, como também na hora ruim. Entenda que Jesus era amigo íntimo. Eu não estou falando só espiritualmente, eu estava falando de Jesus carne. Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro. A palavra de Deus fala que lá em João 11:15 fala assim que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava, ele tinha um amor por esses três. Mas mesmo assim, quando ele foi solicitado, quando chamaram ele para ir lá ver como Lázaro estava, a postura de Jesus foi: essa morte é para glorificar o nome de Deus, então eu não vou agora. 2 dias depois, passou 2 dias do pedido das irmãs para Jesus. Aí Jesus ele fala para os seus discípulos: agora a gente vai voltar e vamos lá para a casa de Lázaro. Os discípulos se perguntam: mas o que a gente vai fazer lá? Eles chamaram a gente anteontem, por que a gente vai lá agora, Jesus? E mesmo assim, Jesus falou: nós vamos e, enfim, vocês vão ver a glória de Deus. No meio do caminho, Marta, ela tinha entendido, lembra quando o Vinícius falou de Marta e Maria? Maria tinha secado os pés. Marta entendeu que agora não era mais para arrumar casa, ela tinha que ir em encontro ao Pai. E Marta, ela saiu correndo e vai de encontro a Jesus no meio do caminho, na porta da cidade. Ela chega para Jesus e fala assim: Jesus, se você tivesse vindo antes, talvez Lázaro não teria morrido, mas eu confio em Ti. Agora eu quero que vocês analisem a fé dessa mulher. O irmão dela tinha acabado de falecer, ele já não estava mais doente, ele tinha falecido. Ela tinha vivenciado com Jesus um homem que tinha poder para curar. E mesmo assim, ela clamando e chamando aquele amigo íntimo, que não era só um Deus, não era só alguém que ela sabia que curava, mas era um amigo íntimo, chamado para ir até a casa para ajudar o irmão. E ele não foi, mesmo assim ela chega diante dele e fala: mas eu acredito em Ti, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Aí Jesus ele olha e fala assim para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora repete para o teu irmão: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Enfim, vai Jesus manda chamar a Maria. Maria, ela tinha ficado, ela estava inconsolável, ela tinha perdido o irmão. Eu não perdi nenhum irmão, mas deve ser muito difícil, deve ser uma dor muito difícil. E ela estava inconsolável, ela não foi até o encontro de Jesus. E Jesus mandou chamar ela. E quando ela estava chegando perto de Jesus, ela e aqueles que os consolavam, as pessoas que estavam ao seu redor, a palavra de Deus fala que Jesus ele se comoveu. Tem uma versão que fala assim que Jesus ele se perturbou com aquela situação. Jesus ele teve empatia. Jesus sentiu a dor daquela mulher. Jesus ele olhou para Maria, viu ela chorando, viu ela falando: meu Deus, se você tivesse vindo antes, Lázaro estaria vivo, mas eu acredito em Ti. Ele se perturbou, ele se comoveu, ele sentiu empatia. Uma coisa que eu quero falar com vocês, meu querido: muitas vezes o irmãozinho que está sentado na cadeira do seu lado está como Maria, está como Marta, chorando, e nós não estamos tendo a mesma empatia. Nós não estamos vendo as pessoas ao nosso lado, pedindo ajuda, clamando a Deus, porque nós só estamos olhando para o nosso umbigo. Mas vamos mais para frente. A palavra de Deus fala que ele se comoveu, ele se perturbou, e ele falou: isso não, meu Deus, ele se comoveu com aquilo. E mais para frente a palavra de Deus fala lá no versículo 35, Jesus chorou. É um dos únicos versículos que você vai ver onde fala que Jesus chorou. E Jesus chorou pela morte de um amigo. O que a gente precisa também entender, meus queridos, é que o dia de luto pode ser que venha. Os dias de dificuldade na nossa vida virão. Outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção: às vezes quando nós estamos enfrentando uma luta, às vezes quando nós estamos enfrentando uma dificuldade na nossa vida, seja ela qual for, e quando nós estamos nos dias mais difíceis, eu não sei se só eu que sinto isso, mas parece que nós estamos sozinhos.
Às vezes parece que ninguém sabe o que a gente está enfrentando. Nós olhamos e falamos, não tem ninguém comigo, eu não sei como agir. Parece que nem Deus está me vendo. Parece que nem Deus está ouvindo as minhas orações, porque eu tenho me ajoelhado, eu tenho ido em todo culto, eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho pedido oração nos grupos, e parece que Deus não está me ouvindo. Eu quero que você perceba que quando eles pediram ajuda para Jesus, Jesus falou, essa morte não é para a morte, sim para glorificar o meu nome. Entenda que Deus permitiu que isso acontecesse, para que o nome dele fosse glorificado. Não quer dizer que Jesus não tenha chorado com aquela família. Conseguiram entender isso? Jesus, ele não ficou feliz com o choro de Marta e Maria. Jesus, ele não ficou indiferente com o choro de Marta e Maria. A palavra de Deus fala que ele se comoveu, ele se perturbou, ele teve empatia, ele chorou junto com aquela família. Então, se você não entendeu ainda, eu vou falar novamente. Deus, ele está ouvindo o seu clamor. Deus, ele está ouvindo o seu choro. E pode ser que ele esteja chorando com você. Parece que está sozinho, mas ele está com você. E essa dificuldade, igreja, é para glorificar o nome dele. Amém? Receba isso de Deus nessa noite. Talvez o que você está enfrentando, a luta que você tem vivido, é para glorificar o nome dele. Não quer dizer que Deus está ausente da sua vida. Não quer dizer que Deus não está te ouvindo. Não quer dizer que Deus está se alegrando com a sua dificuldade. Muito pelo contrário. Ele sente a sua dor. Ele sente o seu choro. Ele te ama. Mas precisa passar por isso para que o nome dele seja glorificado. Lá em João 11, 20 e 22. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro dele. Daí Maria, porém, ficou assentada em casa e disse-lhe, pois Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Elas tinham fé e tinham certeza que tudo que Jesus pedisse para Deus iria acontecer na terra. Eu quero que vocês percebam também que não interessava a dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade que nós temos não é financeira. É muito difícil. Mas a maior dificuldade que nós enfrentamos é perder alguém que a gente ama. Pode analisar, porque financeiramente ainda a gente se vira. Agora, perder alguém é a maior dor que nós possamos viver. E mesmo assim, elas estavam enfrentando a maior dor que alguém poderia enfrentar. Mesmo assim, elas falaram, agora sei que tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus. Elas ainda não tinham fé que tudo que pedires em oração recebereis. Elas acreditavam na palavra de Deus, elas acreditavam no poder de Deus. Mesmo que o irmão tinha morrido, elas não duvidavam que o poder de Deus ainda podia curar, ainda poderia ter vida. E sabe o que acontece com a gente quando as coisas estão difíceis? Ao invés de a gente chorar aos pés de Deus, ao invés de a gente buscar mais a presença de Deus, ao invés de a gente buscar mais intensamente no culto de oração, no culto de primícia, seja qual culto for, ao invés de a gente buscar mais a Deus, a gente se afasta dele. Essas mulheres foram totalmente ao contrário. Quando as coisas ainda estavam mais difíceis, elas foram ao encontro do Pai, porque elas sabiam que Deus tinha poder para fazer. E talvez na nossa vida as coisas não estão para frente, porque quando a dificuldade vem, nós não buscamos a Deus. Nós tentamos dar o nosso próprio jeito, nós duvidamos, e quando realmente não dá certo, a gente desiste e fala, Deus, não deu certo. Mas a gente nem deixou Ele agir. A gente não confiou na promessa de Deus. Nós não vivenciamos, a gente não vive aquilo que a gente canta nesse altar. Pode até ser um pouco mais profundo. Às vezes nós somos hipócritas, porque fechamos os nossos olhos e cantamos, gastarei a minha vida aos seus pés, Senhor. Mas na verdade, quando a gente precisa se ajoelhar para secar ali os pés de Jesus, nós não estamos disponíveis a isso. Nós precisamos entender que a nossa fé não pode se abalar, independente da dificuldade que venha, independente da enfermidade, independente da luta. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo Jesus, nem que para isso seja perder um irmão. Nós precisamos estar firmados em Cristo. E aquela família estava firmada em Cristo. Mais para frente, continuando ali, Jesus, ele olha para elas, ele chora, ele se comove,
e ele ordena que os homens tirem aquela pedra do sepulcro. E aquelas irmãs, elas falam assim para Jesus: mas agora já faz 4 dias. Já faz 4 dias que ele está dentro daquela. Naquela época não era que nem aqui hoje no cemitério, lá que eles colocam numa gaveta e fecham com um tijolinho, tá? Era diferente, era tipo uma caverna, não sei como explicar. E eles colocavam uma pedra, e aquela pedra era uma pedra significativa. Não era uma pedrinha, era uma pedra grande, para ninguém tirar, para ninguém entrar ali, ninguém mexer com aquilo. Então um homem só talvez não conseguiria tirar aquela pedra. Jesus ordena: tire aquela pedra. E aquelas pessoas falavam assim: nossa, mas já faz 4 dias. Eu acredito que muitas pessoas que estavam em volta, entenda que também tem muitas pessoas que estão à nossa volta, nem sempre estão à nossa volta para nos amparar. Elas estão só para olhar e só para ver: nossa, que dozinho, né, que ele está passando. Entenda que tem pessoas e pessoas. Tinha pessoas que estavam em volta delas, que estavam se emocionando e falavam: nossa, Jesus está aqui, Jesus veio. Passou 2 dias, mas ele veio. Como tinha pessoas ali, se você continuar lendo ali, vai falar que tinha pessoas que se perguntavam: como que o amigo não veio? E agora quer mandar tirar pedra? Agora quer mexer com o defunto? O defunto é santo. Vai mexer com ele lá, ele morreu. Faz 4 dias, está fedendo literalmente. E Jesus manda aquelas pessoas tirarem aquela pedra. E quando ele tira aquela pedra, entra no versículo que nós lemos. E Jesus ordena que Lázaro se levante e saia daquele túmulo. Eu quero que vocês imaginem um pouco comigo. Quando eu leio as histórias, não sei se você percebeu, sempre quando eu prego, eu gosto de pregar em cima de algo que aconteceu, porque eu gosto de imaginar como Deus fez. E eu fico imaginando assim: hoje, na realidade, 4 dias depois de morto, eu estava lendo uns negócios sobre necrópsia. 4 dias, o corpo, eu pesquiso umas coisas diferentes às vezes, mas 4 dias o corpo ele já passou daquele processo de estar roxo, a ponto de realmente a carne já está podre, ela já está aparecendo os bichinhos e já está começando a comer a carne. Isso vai acontecer com todos nós. Eu fico imaginando 4 dias aquele corpo já fedendo e Jesus falar: sai para fora, Lázaro. Eu fico imaginando a cura de Deus sobre aquele corpo, sobre aquele homem que já estava fedendo, aquele homem que estava apodrecendo porque já tinha morrido, começar a ter vida. A vida de Deus, a ordenança de Deus, sai para fora, porque eu estou ordenando, ressuscita. A palavra de Deus fala que Lázaro ele estava enfaixado, e toda vez que eu imagino essa parte de Lázaro, eu me lembro muito daquele louvor do Gabriel Guedes, que fala assim: parece que estou secado, mas estou guardado por ti. Eu imagino Lázaro com os olhos fechados e com o véu assim: parece que estou secado, não estou vendo nada, mas estou guardado por ti. Talvez na nossa vida parece que a gente está assim. Parece que está cercado, parece que nada está acontecendo, mas nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, igreja. Deus está nos guardando. Parece que sou secado, mas sou guardado por ti. Nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus, porque não foi um homem, não foi uma mulher, foi Jesus que foi até a porta e falou: Lázaro, saia para fora. Aquilo que estava morto, aquilo que não tinha salvação, aquilo que estava condenado, aquilo que estava apodrecendo, não tinha mais sonhos, uma vida morreu. Jesus fala: sai para fora, eu te ordeno, eu te dou a vida novamente. Eu não sei se você parou de sonhar, eu não sei se você percebeu ainda, mas Jesus hoje ele quer ressuscitar os nossos sonhos. Jesus hoje ele quer ressuscitar aquilo que morreu, porque em algum momento nós paramos de acreditar que Jesus tem poder para fazer. Mas hoje eu deixo bem claro que Deus, Ele continua fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua tendo o mesmo poder que curava cegos. Aquele que levantava paralíticos e falava: vai e anda. Aquele que ressuscitou o morto, ainda tem poder para fazer na nossa vida, igreja.
Acredita que não interessa a dor que você tem enfrentado, não interessa a dificuldade que você tem vivido. Jesus fala: sai para fora, que eu estou ressuscitando. Eu estou ordenando, eu continuo fazendo milagres no meio da igreja. Entenda que Jesus tem poder para fazer. E mesmo que esteja parecendo que está tudo cercado, eu estou guardando vocês. E tem outro louvor, que é a palavra de Deus, que nós cantamos na verdade, que diz bem assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Ele permitiu que Lázaro fosse ao sepulcro. Ele permitiu que aquelas irmãs vivessem o luto de perder a quem tanto amava. Mas Ele não desamparou aqueles quem Ele ama. Ele não deixou ela num luto eterno. Naquele tempo, era muito mais complicado a questão do homem e mulher. A mulher era totalmente dependente do homem, no sentido que se o marido morresse, a mulher ficava desamparada, ela ficava ao léu, ela não tinha nem poder sobre os bens, porque ela perdia tudo. Porque era o homem que mandava e comandava tudo. Entenda que eles eram 3 irmãos, e Lázaro, ele era a cabeça daquela casa. As 2 irmãs estavam perdendo o seu irmão, mas também estava perdendo a cabeça do lar, aquele que protegia, aquele que guardava aquela família. Jesus, ele falou: eu amo vocês, eu estou com você e eu ressuscito sonhos. Entenda que a maior dificuldade que alguém poderia ter passado, que era enfrentar a morte de um ente querido, Jesus veio e ressuscitou. Então eu quero que vocês pensem na dificuldade que vocês têm enfrentado. É financeira? O que é isso diante de ressuscitar um morto? A sua dificuldade é no seu casamento. O que é isso perto de ressuscitar alguém em 4 dias que morreu? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos estar com a nossa fé firmada e acreditar que o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, hoje Ele vai reestruturar a nossa família, hoje Ele vai ressuscitar os nossos sonhos, e hoje Ele vai transformar a nossa vida, porque nós estamos firmados num Deus do impossível. Amém? Se coloca de pé, igreja. Deus hoje nessa noite, Ele quer que nós buscamos, que a gente busque mais da presença dEle. No começo eu falei que os 3 irmãos, eles eram íntimos do Pai. Eles eram íntimos de Jesus. E hoje Deus, Ele quer que nós, todos nós aqui nessa noite, se tornemos íntimos dEle. Porque quando nós temos um amigo, um melhor amigo, Ele jamais nos abandona. Ele jamais nos deixa desamparado. Ele jamais deixa que a chama apague. Muito pelo contrário, Ele sempre estará mantendo acesa. Pode ser que a dificuldade venha. Eu não estou mentindo para você aqui nessa noite, só para te pôr para cima, falando que a partir de hoje você não vai ter problemas. Muito pelo contrário. Mas eu quero dizer para você que até a luta que talvez que nós enfrentamos é para glorificar o nome dEle. Lázaro precisava morrer, porque ele precisava ressuscitar. Não tem como ressuscitar um vivo. Lázaro precisava passar por aquilo, para que o nome de Deus seja glorificado. Então entenda e absorva isso para a sua vida. Talvez essa luta que você tem enfrentado, você precisa passar por isso, para que o nome de Deus venha a ser glorificado dentro do seu coração, dentro da sua vida, dentro da sua família. Aqueles que estão firmados em Cristo não estão desamparados. Aqueles que têm intimidade com o Pai, Deus, Ele tem empatia e chora conosco. Então neste momento, eu quero que você feche os seus